Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 115 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians! Uma ótima sexta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Peço aí que me sigam também nas redes sociais, temos novidades importantes, né? Algumas atualizações aí de Safiel, questão aí de lesões no elenco do Corinthians e muito mais, tá? Peço que me sigam nas redes sociais, todos os links na descrição. Vamos pra cima e editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, já quero começar o vídeo aqui falando da Golcase, nossa parceira. A Golcase está na semana Go Lover, que vai até amanhã, dia 20 de setembro. Então aproveitem, o site todo está com até 50% de desconto, né? Capinha de celular do Corinthians, uniforme 1, uniforme 2, tá? Produtos oficiais e licenciados para vocês. Com o cupom John do Timão, cada capinha sai por menos de R$25, né? Na promoção, compre uma, leve duas. O copo Vibe, que é o copo térmico, tá no menor preço do ano. Tem garrafinha térmica personalizada também. Escudo do Corinthians com o seu nome, Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu recomendo demais os produtos da Golcase. Lembrando, mais uma vez, são produtos oficiais e licenciados, então adquirindo os produtos da Golcase, você ajuda o Coringão financeiramente também, tá? Então vamos pra cima e vai Corinthians! Bom, técnico Dorival Júnior segue a rotina de treinamentos, né, em preparação para o jogo do final de semana contra o Sport. Tivemos aí um treino tático, né, tentando aí esboçar um pouco o time para esse jogo de domingo. Amanhã temos o último treinamento, né, então temos ainda hoje e amanhã de preparação, essa semana aí completa, e depois teremos outra semana sem jogos. O próximo jogo, né, depois desse contra o Sport, é só contra o Flamengo no outro fim de semana. Então, assim, o planejamento, o cronograma do Corinthians está espaçado, tá ali com esse respiro para que o Dorival Júnior possa trabalhar com os atletas. O maior problema da nossa equipe, obviamente, vem sendo as lesões, né? E até em cima disso, quero trazer aqui um material que a Fiel Imprensa trouxe, né? Uma página aí que eu acompanho tanto no Instagram quanto no Twitter. Cara, já recomendei aqui diversas vezes a página deles para vocês, tá? Fizeram um levantamento das lesões do Corinthians em 2025, depois uma comparação com 2024. Mas vamos começar, né, com o que tivemos aqui em 2025. Lesão do Gustavo Henrique, Rodrigo Garro, né? E aí tem o tempo que eles ficaram fora e o tipo de lesão. Então, Gustavo Henrique, lesão no adutor e hernia inguinal. Aí o Rodrigo Garro, que agora está lesionado. E Yuri Alberto, Ranielli e Maicon, tá? Então, ali tem os dias, quanto tempo cada jogador ficou fora, o tipo de lesão. Beleza. Vamos para a segunda parte. Hugo Farias, o lateral esquerdo. Memphis Depay, José Martinez, André Carrilho e também o goleiro Hugo Souza, tá? Então esses foram os jogadores aí do Corinthians que se lesionaram na temporada de 2025, né? Então alguns com um bom tempo fora, né? Bom tempo fora, como por exemplo, né, o próprio Gustavo Henrique, 133 dias, o Yuri Alberto ficou um bom tempo também, né? 91 dias, então são 3 meses que a gente perde o jogador. Beleza. Então a gente já tem a noção, né, o torcedor corintiano tem a impressão de que o time está se lesionando muito. Vamos comparar com o ano passado? Tá aqui para vocês. Em 2024, o Corinthians teve 26 lesões. 26 no total. 2025, 37. Então você já tem ali... Lembrando, né, tá até aqui na parte de baixo, ó. Dados coletados até o dia 18/9, então até ontem. A gente ainda tem essa última semana de setembro e temos mais 3 meses de temporada. Outubro, novembro e dezembro. Então, faltando 3 meses para acabar a temporada, a gente já superou o número de lesões do ano passado inteiro. Inteiro. Agora, tem a questão ali de total de dias de afastamento. Do ano passado tá muito acima, né? Muito acima. Só que tem uma explicação. Ano passado tivemos o Maicon, que teve uma lesão de LCA. Então uma lesão que ele ficou praticamente o ano inteiro fora. Tivemos o Juan Oliveira,
foi um jogador que ficou o ano inteiro fora, né? Tá até ali embaixo ali, ó. Qual jogador ficou mais tempo fora? O Juan Oliveira ficou o ano inteiro, 365 dias. Então, aumenta, né, nessa questão de número, de dias somados. E também o Paulinho, né, que se aposentou no ano passado, mas ficou boa parte da temporada lesionado também. Ele retornou de lesão, tal, fez a despedida dele, né, e foi isso. Então, por isso que esse número do ano passado de dias somados tá tão alto. Se você tirar esses 3 jogadores, né, que a gente falou, o Paulinho, o Maicon e o Juan Oliveira, né, que foram jogadores praticamente que a gente não contou na temporada passada por conta dessas lesões, vão dar aí 1.047 dias. Esse ano a gente já tá com 916. Então, para bater essa marca, vai ser no estalar de dedos. Porque temos, por exemplo, o André Carrilho que tá lesionado, outros jogadores, né, que seguem fora. Ano passado, tivemos lesão muscular na coxa 16 vezes. Esse ano, faltando 3 meses para acabar o ano, já batemos essa marca. Então, né, aquilo que a gente vinha falando está provado com essa tabela, né, com esse gráfico, com essa comparação. Agora temos números que comprovam que esse ano, né, em 2025, o Corinthians vem tendo muito mais problemas físicos do que no ano passado. Isso é vergonhoso, cara. Isso é vergonhoso. E mais uma vez, parabéns para a página do Fiel Imprensa, tá? Pelo levantamento, por esse material muito bacana, é muito importante, né? Que aí a gente consegue visualizar, olhar, pô, realmente, né? Estamos aí superando e muito os números do ano passado. Piorou a questão da preparação física do Corinthians, de recuperação de lesão e tudo mais, tá? Quero saber a opinião de vocês, família. Qual vai ser a solução para isso? Bom, ontem foi essa semana, na verdade, né, o Corinthians conseguiu mais uma vitória na justiça contra o empresário Giuliano Bertolucci, tá? Ele consta nos balanços do clube, na questão do RCE, né, que o Corinthians vem buscando aí um acordo com algumas pessoas, com algumas instituições às quais a gente tem dívida, buscando ali um acordo para começar a pagar, né, em forma parcelada essas dívidas. E aí constava que o Corinthians tinha uma dívida com Giuliano Bertolucci no valor de 78 milhões de reais. Um valor absurdo, né? Mas era o que constava na documentação. O Corinthians começou a puxar isso, a trazer mais detalhes, né? Para entender essa entrada do Giuliano no RCE, tal. Aí descobriu um valor de 24 milhões que não fazia sentido. Entrou na justiça, né, pedindo a anulação de um caso de 24 milhões de reais, e a justiça entendeu que realmente não fazia sentido, que esse valor estava acima, que não tinha nada a ver, cortaram. Então, desses 78, já tiraram 24 milhões da dívida que o Corinthians tinha com o Giuliano Bertolucci, certo? Aí, essa semana, o Corinthians encontrou outro processo que o Giuliano Bertolucci calculou um número X de juros. O Corinthians foi olhar novamente e falou, isso daqui tá fora. Isso daqui não faz sentido, esse número aqui não tá dentro. Aí entrou na justiça novamente, diminuíram em mais 6 milhões, que eram 6 milhões de juros, que a conta não estava batendo. Então a gente tem 24 milhões mais 6 milhões. Que o Corinthians conseguiu reduzir da dívida que tinha com o Giuliano Bertolucci. Então, de 78, caiu para 48. Ainda é um valor alto? Ainda é. Só que a gente tem um lucro, né, de 30 milhões só por olhar 2 contratos com o Giuliano Bertolucci. E aí? Aí que eu faço a pergunta para vocês. O time jurídico não deveria estar olhando todos os contratos, olhando todas as taxas de juros, olhando tudo isso? Será que a gente não conseguiria, né? Se de um cara a gente conseguiu reduzir aí 30 milhões de reais, e dos demais, né? De toda a dívida que o Corinthians tem, será que a gente não consegue reduzir isso um pouco? Buscando aí, né? Entendendo como foram esses contratos, por que o valor tá tão alto, isso e aquilo? É a dúvida que eu tenho e quero saber a opinião de vocês, família. Mas, de qualquer forma, já é uma redução significativa, né? Já é uma redução aí bem importante pra gente. Bom, a justiça
concedeu aí, né, autorização da quebra de sigilo dos cartões de crédito do Corinthians e, além disso, também do sigilo bancário daquela empresa que é suspeita de ser uma empresa de fachada, aquela Casa Vermelha, lembram? Que tá cadastrada, né, como um restaurante, como um mini mercado. É Oliveira Mini Mercado o nome, lembrei. Tá cadastrado lá como Oliveira Mini Mercado, que o Corinthians fez compra ali, né, de comidas e tal, no valor, se eu não me engano, de R$32 mil. E aí o pessoal foi prestar depoimento, não sabia explicar nada, não tinha um fogão industrial, não tinha embalagem, não tinha nada. Nada. Era uma casa normal, mas qual que é a sua estrutura, né, para atender o Corinthians nesse valor tão alto? Ah, não sei. Ah, mas quem foi a pessoa que comprou? Ah, não sei. Ah, não sabiam nada. E aí, a Justiça autorizou a quebra de sigilo bancário tanto do Corinthians quanto dessa Oliveira Mini Mercado. Então, né, aquilo que a gente vinha falando, são passos. Vai subindo, sobe um degrau, sobe outro, devagarinho. Não vai ser de um dia para o outro, pega o elevador, chegou no último andar. Não, devagarinho. Passo a passo para a gente chegar, né, nessa resolução de tantos casos. Porque agora o Ministério Público não está investigando só a nota fria. Tem nota fria, tem cartão de crédito, tem crime organizado. São vários casos dentro de uma grande investigação no Corinthians hoje, né? Então qualquer atualização, qualquer novidade a gente vai trazendo aqui para o torcedor. A de hoje é essa. A Justiça autorizou a quebra de sigilo bancário tanto do Corinthians quanto dessa Oliveira Mini Mercado. O pessoal do Corinthians começou já a reclamar. Pô, mas a gente acabou de entregar a documentação que vocês pediram, né? Faturas do cartão, os outros relatórios de despesa, isso e aquilo. Demoraram, né? Mas entregaram. Com mais de uma semana de atraso, mas entregaram. E aí eles estão meio que as vítimas, né? Ai, gente, mas a gente já entregou tudo. Como que vocês estão fazendo a quebra de sigilo bancário do Corinthians? Por que isso? A explicação já esteve até na solicitação, né, das faturas aí do cartão de crédito e relatórios fiscais, alegando que dentro do Parque São Jorge existem interesses políticos não muito ortodoxos e conflituosos na apuração célere desses fatos, né? Trouxe aqui exatamente a aspa que o promotor trouxe, explicando, né, a situação do Corinthians. Então, na dúvida, né, eles falaram, na dúvida, quando perguntar algo pro Corinthians, eles falam que, não, houve lá a subtração de documentos, que sumiram documentos, isso e aquilo, então, pronto, vamos resolver dessa forma. Vamos quebrar o sigilo bancário, tanto do Corinthians quanto da empresa, e provavelmente teremos isso das outras empresas, né, que estão sendo investigadas. Tem um outro restaurante aí de Guaianazes, tem a oficina mecânica, temos outras empresas aí que são suspeitas, tá? Então vamos trazendo as atualizações aí para o torcedor corintiano. Bom, família, quero trazer aqui para vocês que a Nike está com promoção dos 2 uniformes do Corinthians, tá? Os atuais aí de 2025, uniforme 1 e uniforme 2, tá saindo aí R$ 151,99 com a promoção do cupom Nike20, tá? Quando você entrar, vai estar o preço de R$ 189, mas tem o cupom de desconto Nike20. Então aproveita e vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Camisa do Corinthians saindo R$ 151,99 no Pix. Aproveitem, o pessoal sempre pede, né? Para quando aparecer promoção de camisa do Corinthians. Lembrando, camisetas oficiais, tá? Direto aí do site da Nike. Bom, família, o Ronaldo Fenômeno R9 mais uma vez voltou a falar sobre SAF no Corinthians, né? Mais uma vez, sempre que ele pode, ele solta essa aspa aí, como se não tivesse interesse algum, tá? Como se a gente fosse inocente, mas tudo bem. Nem descobri, na verdade, qual que era o evento, deixa eu ver aqui. Evento de inauguração da Casa Rede Ronaldo em São Paulo. Então não tinha nada a ver com o Corinthians, e ele falou: eu acho que uma saída para o Corinthians é o torcedor e o associado entenderem que o melhor caminho é a criação de uma SAF. É profissionalizar o futebol dentro do Corinthians. Essa seria a mensagem principal quando eu digo que seria um comprador em potencial. Ronaldo, vamos lá, né? Você teve um grande afastamento do torcedor corintiano nos últimos anos,
né, nos últimos anos. Você deixou o Corinthians aí em 2011, então já temos aí 14 anos, né, mais ou menos. E nos últimos anos, realmente, teve um afastamento, né, do que foi o Ronaldo ídolo do Corinthians dentro de campo e do que é o Ronaldo gestor, que comprou o Cruzeiro e que teve diversas oportunidades de ajudar o Corinthians e nunca o fez, assim, abertamente, né? Abertamente nunca o fez. Ok. Deve ser a quarta ou quinta vez que você fala sobre a questão de SAF no Corinthians, isso e aquilo. Já falou em outra oportunidade que se o Corinthians se tornar SAF, você vai no mercado buscar dinheiro, você é o primeiro a querer comprar o Corinthians, isso e aquilo. A grande questão é a seguinte, o torcedor sabe que não existe o Ronaldo comprar a SAF do Corinthians sem o envolvimento do André Sanches. Não existe, porque o Andrés é um amigo pessoal seu, tem força política dentro do Corinthians, isso e aquilo, né? A gente trouxe ele não tem nem 2 semanas. Vocês curtindo uma piscininha de boa, obviamente, né? Direito de vocês, amizade de vocês. Só que ele é um ex-presidente do Corinthians que ainda tem influência política. Então a gente já sabe que não existe você chegar no Corinthians, numa SAF, sem que o Andrés esteja envolvido. Então pra gente esse é o problema. Esse é o problema. O torcedor corintiano, né, você fala, eles têm que entender que o melhor caminho é a SAF, é profissionalizar o futebol. Pô, mas aí você tá falando como se a gente fosse burro, né? Da parte assim mais direta, né? O torcedor já entendeu isso. Quem não entendeu é o Parque São Jorge. Você não tem que falar isso pro torcedor. Você tem que falar pros conselheiros, pro Osmar Stable, pro Romeu Tuma Júnior, pros diretores. Não é pro torcedor. O torcedor já sabe o caminho. Para resolver a situação, tem que profissionalizar. Mas não sou eu que escolho o diretor da base, o diretor de marketing, né? A comissão de marketing tá com o irmão do Duílio. Fui eu que escolhi? Foi o torcedor que tá vendo o vídeo? Não foi. Não foi. Foi o pessoal que tá no poder. Então, você com esse discurso de bom samaritano, né? Colocando a culpa no torcedor. O torcedor não aceita a ideia. O torcedor não isso. Óbvio, né? A gente sabe que temos algumas vertentes aí dentro da torcida que não aceitam essa ideia. Tudo bem. Mas já é um debate mais aberto. A gente pode falar sobre SAF, isso e aquilo. Ok. Eu concordo ou discordo. Tudo bem. Mas que o Corinthians precisa de uma profissionalização, isso todo mundo concorda. É o que todo mundo quer. É o discurso que todos os corintianos falam. O Corinthians bem gerido é uma máquina de fazer dinheiro. Todo mundo já sabe. Mas você aparece aqui como um grande gênio, né? O grande gênio. Não, vou explicar aqui pro Corinthians como que eles podem fazer, né? E por que você nunca ajudou o Corinthians nessa profissionalização? Por que você não esteve ao lado do Andrés na última gestão dele? Andrés, isso aqui você está fazendo tá errado. Andrés, você dobrou a dívida do Corinthians. Por que você não dá nome aos bois? Né? Isso é muito fácil. Vou aparecer aqui, não, eu tenho a grande solução, tá aqui, ó. A solução que todo mundo já sabe. E você não resolve nada, porque eu não tenho dinheiro para resolver a situação do Corinthians. O torcedor não tem. Você, na teoria, teria, né? E aí? Por que você não investe? Qual que é a sua dificuldade? Ficam aí esses questionamentos, tá? Bom, e aí, entrando nesse assunto de SAF e tudo mais, é até um assunto mais recorrente aqui nos comentários, recebo muita mensagem de pessoal pedindo SAF no Corinthians, que seria a solução. Temos um dos grandes projetos, né, que a gente já debateu aqui em outros momentos, a Safiel, que é um projeto que envolveria a torcida do Corinthians, projeto muito bem estruturado, podem até buscar outros vídeos meus aí. Eu fiz um vídeo, né, completo explicando toda a estrutura da Safiel, tem as redes sociais da Safiel também para quem quiser entender mais, porque a gente tem pouco tempo aqui, né, não daria para explicar toda a estrutura. Mas, fato é, a Safiel colocou a data do dia 28/10, então daqui a 1 mês e 10 dias, né, dia 28 de outubro, para apresentarem, né, o novo projeto e tentarem colocar para rodar, né, essa ideia da Safiel. Então, conforme a gente for tendo mais atualizações, né, mais novidades desse projeto, eu trago para vocês. Um dos idealizadores do projeto deu uma entrevista essa semana para o Pedro Ramiro, e aí ele quase trouxe, né, na verdade, o valor do aporte que eles querem colocar no clube. O Pedro Ramiro perguntou, é de 1,5 bilhão? Ele falou, é mais.
Pedro Ramiro falou, é o dobro. Ele falou, menos. Então vamos colocar ali entre 2 bilhões e 2 bilhões e meio de aporte. Então a gente está falando praticamente no valor da dívida do clube. Se hoje o Corinthians paga tudo que tem de dívida, né? Uma situação obviamente bem hipotética, tá? Bem hipotética mesmo. Se a gente entra hoje com esse dinheiro, paga tudo que tem de dívida, o clube faz assim, ó. Voa, tá? Voa. Obviamente não é um processo de estalar de dedos, é algo burocrático, é algo demorado. A arrecadação desse dinheiro demanda um pouco de tempo também. Mas, se a gente tiver essa estrutura e as coisas começarem a funcionar, o Corinthians é o clube que precisa... Ele vai pegar no tranco, né? Ele só precisa pegar o embalo. Pegou o embalo, corre. Corre, tá? Então a gente hoje tá parado porque não tem força para pegar esse embalo. Se tiver essa injeção de dinheiro, né? Esse start vai fluir. Quitando o Neoquímica Arena, quitando as dívidas de curto prazo, você já tem um respiro financeiro. Aí o dinheiro que vem arrecadado, você consegue reinvestir no time, isso gera mais renda e tudo que a gente já vem falando, né, até incansavelmente, tá? Então, cara, temos aí esse projeto da Safiel, fora de Andrés, fora de Ronaldo, né, como os bons samaritanos. Temos a questão da reforma do estatuto com o coletivo Voz Corintiana. Então, assim, a gente está buscando alternativas. Alternativas. Para quem é a favor da SAF, tem a Safiel e tem outros caminhos. Para quem é a favor de não quero SAF, Corinthians tem que andar com as próprias pernas. Temos aí a questão da reforma do estatuto para que isso melhore. Então, temos caminhos, vertentes. Vamos aguardar para ver qual vai ser o futuro do Corinthians. Família, por hoje é isso. Peço a sua opinião, né, sobre essa situação aí, da Safiel, mais uma declaração do Ronaldo. Deixe o seu comentário, o seu like, se inscreve, se tornem membros, clique no botão hype. Um forte abraço e vai Corinthians!